Olá, pessoal! Estamos de volta na nossa maratona da Lei do Triunfo e hoje partiremos para a 10ª lição. Uma personalidade atraente. É muito fácil para a gente dizer que uma personalidade atraente é aquela que atrai. Mas você sabe como formar uma personalidade atraente? Eu já vou te convidando para continuar nesse vídeo que está super curtinho, para que você possa entender o que você precisará fazer para que tenha uma personalidade atraente. Isso na sua empresa, isso no seu trabalho, mesmo que seja administrativo ou no departamento de vendas. Iremos exemplificar casos práticos vivenciados, casos reais vivenciados até por Napoleão Hill, de uma personalidade atraente. E eu já vou te convidando para dar uma moralzinha nesse canal. Já ative os sininhos das notificações para que você possa receber todos os vídeos novos. Não deixe de se inscrever e deixar os seus comentários, que é muito importante para esse canal. Queremos sempre estar evoluindo. E também não se esqueçam de dar um like, dar o teu joinha, que a gente vai ficar cada vez mais feliz em poder produzir conteúdos para vocês. Então, roda a vinheta e lá vamos nós para a nossa 10ª lição. Uma personalidade atraente. Gente, a primeira coisa que vocês precisam colocar em mente que para se ter uma personalidade atraente, você precisa primeiramente de caráter. Uma pessoa pode se vestir bem, pode se arrumar bem, pode ser elegante, mas se ela não tiver caráter, de nada adianta. Certa vez eu estava tendo uma conversa com uma amiga e a gente estava comentando sobre aquele corpo perfeito. De nada adianta um corpo perfeito, uma mulher perfeita, um homem perfeito, se ele não tiver caráter. O caráter é o que forma a personalidade. Mas claro que além do caráter, se você tiver os atributos de se vestir bem, falar bem, se expressar bem, ter cuidado com o seu tom de voz, também iremos falar sobre isso. Tudo isso irá te ajudar a formar uma personalidade atraente. Como iremos abordar aqui, da forma que você entenda e aplique no seu dia a dia. Poxa, como eu vou formar um caráter? Como eu vou formar uma personalidade atraente? O que eu preciso fazer? A primeira coisa é que a gente pensa sempre no triunfo dos outros, né? Poxa, por que aquela pessoa ela é tão bem sucedida? O que foi que ela fez para ser tão bem sucedida? E a gente esquece da luta que ela teve, das renúncias que ela teve que fazer para que ela conseguisse chegar ao seu objetivo. Então, a pessoa que emagrece, que tem um objetivo de treinos, por exemplo, ela fez um sacrifício de acordar talvez mais cedo, ou de ir para academia na hora do almoço. Eu digo isso porque eu fiz esse tipo de renúncia e eu faço. Antes eu malhava na hora do almoço para poder ter uma vida mais saudável. Depois da pandemia eu tive que me adequar e hoje eu acordo às 4 horas da manhã e vou treinar. Mas não é só por estética, também é questão de saúde. Então, o que a gente fez para conquistar? Então, se eu estou emagrecendo, é porque eu estou deixando de comer algo que eu queria comer. Eu estou renunciando. Então, isso ajuda na criação da tua personalidade. Eu tenho 2 exemplos que a gente vai falar aqui. O primeiro, sobre uma senhorinha, ela foi no escritório, Napoleão Hill. E ela estava lá um tempão querendo ser atendida até que ele resolveu atender. E quando ele chega para atender, ela logo abre um sorriso. E esse sorriso lhe faz despertar algo. Depois ela aperta a mão dele com convicção. Quando ele entra na sala, ele nem percebe que ele dá a cadeira dele para ela. E aí ele pensa, poxa, ela já vai falar aqui sobre vendas, ela já vai querer me vender alguma coisa. E a primeira coisa que ela faz é puxar o livro dele, que ela demarcou, e sair fazendo os comentários de algumas coisas que ele construiu, de algumas coisas que ele fez, elogiando, entendendo como ele funciona. Veja que ela usou a técnica de falar dele, sempre dele, para depois sim
ela vender o livro dela, ela vender a história dela. E ela conseguiu vender vários exemplares, não a ele, mas ela indicou uma outra pessoa e eles fecharam o negócio. Então veja que ela usou uma técnica de inteligência de como se portar. A gente vai falar sobre isso e vocês vão entender esse exemplo. Mas o que eu quero chegar aqui e dizer para vocês é que cada pessoa pode formar sua personalidade. Agora a gente precisa aprender como vender. A gente tem um outro exemplo de um grupo de amigos de um trabalho, né, grupo de colegas de trabalho que tentavam vender um pintor. E eles não conseguiam vender ao pintor. E aí, quando chegava novato, eles pregavam a peça de vai em tal cliente, que ele é super fácil de vender e tal. E aí, na verdade, era o contrário, eles não conseguiam vender. E aí chegou um rapaz novato e ele foi. Quando ele chegou lá, o pintor estava pintando a tela e ele começou a observar aquela tela, achando muito bonita, e ele entendia de pintura. E aí ele começa a debater com ele sobre pintura e entra na história dele, do cliente, e não para vender. E aí o cliente até comenta que todos os amigos dele estavam tentando vender e ele não estava tentando vender. Até que o cliente quer comprar a ele e os outros se admiram porque ele conseguiu vender. Então, veja, se você é um vendedor, o que você precisa fazer para conquistar o teu cliente? Você precisa conhecê-lo. Você precisa entender qual é a história dele. Então, muitas vezes, um cliente quando chega numa loja, que a loja é muito bem preparada, e existem técnicas de você descobrir se a pessoa tem esposa ou marido, como a pessoa chegou, está acompanhada, qual é a blusa, qual é a cor, porque quando uma pessoa vem atender, a outra já deu as dicas e ela já chega para atender prontamente aquele cliente, sabendo as características dele. Então, isso é muito importante numa negociação de venda. É você conseguir desenvolver essa personalidade. Quando você cria essa relação, é aonde tem a personalidade atraente. E aí o teu cliente vai se interessar por você e vai fechar um negócio com você. Então, isso é uma técnica que a gente precisa desenvolver. Mas para isso, tem a questão do caráter que a gente falou, da forma de vestir, da forma de se expressar, do saber falar. Então, a gente esquece desses pontos. Uma outra questão também é a história lá de Marco Antônio César e Brutus. E aí César é morto, né, por Brutus, e as pessoas querem condenar. E Marco Antônio, quando ele vai falar no púlpito, ele não acusa Brutus. Ele, o tempo todo, fala de forma a induzir as pessoas que ele está ao lado, sem criticar, sem magoar, sem apontar, para que as pessoas fiquem ao lado dele. E ele consegue. Depois vocês vejam essa história que é muito interessante. Mas tudo isso é o quê? É técnica, é argumento, é como você convencer as pessoas, como você consegue desenvolver essa personalidade. Já que a gente está falando de caráter, é importante a gente observar a palavra educar. De onde vem a palavra educar? A palavra educar tem suas raízes do latim educo, que significa que vem de dentro, projetar-se. O homem mais educado é aquele que desenvolve a mente. E de onde é que isso vem? A gente está falando em projetar-se, em você educar a sua mente, em você projetar-se para frente, você saber desenvolver essa educação, esse caráter. A base do caráter, ela é íntegra e verdadeira. Ou seja, podemos nos vestir bem, como a gente falou, podemos fazer o que for. Se a gente não tiver um caráter íntegro e verdadeiro, de nada funciona. Agora vocês vão fazer a pergunta, né? Mas como construir um caráter? Como eu vou conseguir construir um caráter? Primeiro, você vai precisar ter uma autodisciplina rígida. Nós falamos sobre autodisciplina. Acordar de manhã todos os dias, às 4 horas da manhã, e já começar suas atividades é uma forma de ter uma disciplina rígida.
de você não quebrar aquela disciplina de treinos, de dieta. Então, tenha essa disciplina rígida de chegar no teu horário de trabalho na hora correta. Não deixa para amanhã ou para depois, vai fazendo. Tenha uma disciplina em tudo que você faz. E aí, para que você consiga efetuar isso, você precisa, primeiro, ter pessoas ao lado em que tenha essas características e que você quer copiar essas qualidades. E aí você começa a andar ao lado dessas pessoas. E aí o que é que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver a autossugestão. Né? Você vai procurar as qualidades para desenvolver a autossugestão que a gente falou em outros vídeos. A segunda questão é você ter o autocontrole e você dominar esse autocontrole para que você consiga se dominar. Quando você tem autocontrole, você começa a construir essa personalidade. Terceiro é você procurar todos os dias uma pessoa para que você vai elogiar. Busque a qualidade em alguém e elogie, mas elogie de dentro para fora, não de fora para dentro, não só por elogiar. Esses 3 pontos que nós falamos, ele vai desenvolver 2 efeitos. O primeiro é o pensamento dominante, que ele enraiza e cresce. E o segundo é que você vai desenvolver isso com firmeza e convicção. Então, você começa a trabalhar dentro de si essa tua forma de pensar, essa tua forma de agir. E você vai conseguindo construir o teu caráter. Eduque sua voz. Eduque sua forma de falar. Tenha uma forma de falar agradável, não com rigidez, não com grosseria. Ninguém vai te achar atraente se você vai gritar, se você vai falar dessa forma. Vai? Se eu estivesse berrando aqui, vocês estariam me ouvindo? Não. Então eduque sua voz, como você vai falar. O meio principal que você expressa sua personalidade é pela palavra. Então, cuidado ao falar. Cuidado com o que você vai falar. E aí a gente vai fazer um resumo agora de tudo que nós falamos. Então, os 7 pontos que você precisa ter para construir uma personalidade atraente. Primeiro, formar o hábito de interessar-se pelos outros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, desenvolver a habilidade de falar com firmeza e convicção. Falamos sobre isso. Terceiro ponto, vestir-se de acordo com o teu tipo físico e com o teu trabalho. Gente, nesse terceiro ponto eu tenho que abrir um parêntese aqui. Às vezes tem pessoas que vão vestidas para o trabalho de formas inadequadas. E isso é visto. Essa semana eu encontrei com um senhor, ele disse, poxa, aquela moça, será que ela veio trabalhar? Ela estava de chinelo e de vestido soltinho. Então, outra pessoa estava com os seios à mostra no ambiente de trabalho. A gente tem que ter cuidado com a forma de se vestir. O quarto ponto é desenvolver um caráter positivo. O quinto ponto é aprender a arte de apertar as mãos. Gente, a firmeza com que você aperta as mãos é chave para sua personalidade, para mostrar quem você é. Quer conhecer uma pessoa? Aperte as mãos. É muito interessante. Lá, muitos anos atrás, o avô da minha filha, ele brincou e disse aí, como gostou da moça, a moça que namorava com um dos sobrinhos dele, disse, não, aperta a mão muito fraquinho, essa não tem uma personalidade forte. Então, o jeito como você aperta a mão, agora nessa pandemia, essa época de Covid, que a gente não pode apertar a mão, é bem estranho. Eu fui para uma reunião e tive que cumprimentar e apertei a mão assim, sem jeito, porque a gente não sabe se aperta, se não pode, se a pessoa vai querer, se não vai querer, qual é o correto. Mas em dias normais, aperte a mão com firmeza. Isso vai mostrar a tua personalidade. O sexto ponto é atrair para si as pessoas, primeiro se atraindo para elas. O sétimo ponto é lembrar que a nossa única limitação é o que a gente coloca na nossa mente. Então, preste atenção naquilo que você está pondo na sua mente. E uma das coisas que eu queria comentar é a questão do olhar.
A gente percebe as pessoas pelo olhar. Nessa época que a gente está de máscara, é muito interessante. Eu sempre observei as pessoas pelo olhar. Então, você conhece bem uma pessoa pelo olhar, você consegue entender se ela está pensando mal de você, o que ela está fazendo naquele momento, quais são os pensamentos. Tem gente que tem esse dom. Olha, eu tenho uma forma de conseguir entender. Eu não sei o que se passa na minha cabeça. Eu não sei como eu consigo isso, mas eu consigo ler as pessoas pelos olhos, pelo olhar. E eu consigo identificar se ela gosta ou não de mim, se ela quer minha companhia ou não, se ela está me estudando ou não. Então, o olhar, ele diz muito sobre uma pessoa. E de máscara, você consegue entender ainda mais o olhar. Isso é fantástico. Aprenda a conhecer as pessoas pelo olhar. E eu quero deixar uma frase aqui, onde ele diz o seguinte: um homem que constrói uma casa é um artista, e o que faz uma demolição é apenas um operário. Se você fala mal, se você enche o teu coração para falar coisas ruins, de fofoca e de tudo mais, isso não é uma personalidade atraente. Fale de coisas positivas, de coisas boas. Lá em Mateus 12:34, ele diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, cuidado com o que tua boca fala. Cuidado com o que está cheio o teu coração. Limpa o teu coração para que você possa construir essa personalidade atraente através de um bom caráter. E aí sim, o mais será acrescentado. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa lição. Já aguardo vocês para as próximas lições. São 16, já foram 10, só faltam 6. Assista as últimas lições nos outros vídeos para que vocês possam entender esse treinamento completo e conseguir cada dia mais melhorar. Até a próxima, pessoal!